E para falar sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã, nós vamos receber agora o pesquisador e professor em mudanças climáticas, o Carlos Sanqueta. Muito bom dia, Carlos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paula também e a todos que nos assistem. Carlos, não foi o primeiro incêndio nessas localidades, evidentemente, foi o pior por uma conjuntura de fatores, muito se falou até de falta d'água, a resposta das autoridades. Agora, uma região tão nobre, tão rica ali, né, Carlos, num estado mais rico dos Estados Unidos, hoje a questão das mudanças climáticas nós temos uma impossibilidade de imaginar que possa chegar a esse nível o que aconteceu na Califórnia, ou poderíamos, com toda a tecnologia hoje, imaginar algo tão devastador? Nós temos uma situação específica lá na Califórnia, porque nós tivemos uma baixa umidade combinada com a falta d'água, né, inclusive na região. Ventos de Santana, né, Santa Ana, também conhecidos ventos muito secos, né, que são típicos daquela região, que ocorrem sempre, mas têm se intensificado. E também o chamado chicote hidroclimático, que é uma mudança repentina da umidade alta para a umidade baixa. E também chuvas antes dos incêndios, e o que provocou o crescimento da vegetação e o crescimento dessa grande biomassa que secou depois, se tornou um grande material combustível que é como se jogar palha na churrasqueira. Bom, diante desse cenário, as condições ideais para esses grandes incêndios florestais, aquela região que já é assolada por eventos dessa natureza periodicamente. Mas agora foi um caso excepcional, foi um caso atípico, e esses casos devem se repetir com mais frequência em função da intensificação das mudanças climáticas. E aqui no Brasil nós temos também riscos, nós já enfrentamos, né, vários eventos, e esses eventos podem ocorrer sim aqui no Brasil. Principalmente nos próximos anos são esperados mais eventos climáticos extremos e incêndios aqui também. Temos que ficar bastante atentos. Mas particularmente naquela região, é uma região muito favorável. O Mediterrâneo, na Europa, as regiões semelhantes. Mas em Portugal, por exemplo, onde eu vivi, os incêndios também se intensificam a cada ano. Então temos aí que prevenir, né, essas medidas de mitigação e adaptação climática são essenciais. Agora, professor, uma dúvida, né? O senhor falou sobre as mudanças climáticas, a gente de fato sabe que são uma realidade hoje, mundialmente falando, mas eu queria que o senhor falasse para a gente, pelo que o senhor tem estudado, pela sua experiência também, qual seria a origem exata desses incêndios na Califórnia? Talvez seria questão topográfica, né? O senhor falou que é uma região extremamente propícia a acontecer esse tipo de incêndio, mas existe uma origem? Caso não exista uma, quais são as origens mais comuns desse tipo de incêndio? As causas mais comuns, por incrível que pareça, Paula, são a ação humana, a ação intencional humana. Então, aqui no Brasil também, nós que estudamos os incêndios florestais, né, na universidade, nos centros de pesquisa, nós sabemos que a maior causa dos incêndios, desses incêndios, não são naturais, não são raios, não são eventos naturais, e sim a própria ação humana. Então deve ter sido intencional, deve ter sido criminosa, combinado com um conjunto de outros aspectos que nós elencamos aqui, a baixa umidade, a falta d'água, os ventos. Esses ventos de Santa Ana são muito, muito críticos, mas o principal vetor mesmo desses incêndios é de origem humana. Isso não resta dúvida. Claro, vai haver investigação, vai haver muitos estudos para determinar a causa exata, e não deve ter sido em um local só. Nós já experimentamos isso no Brasil, aqui, né? Ações criminosas, né, provocando eventos dessa natureza. E com certeza lá a ação humana foi determinante. Como o senhor falou, não foi a primeira vez, né? Infelizmente, até podemos imaginar com todas essas condições que o senhor apresentou, então há a possibilidade de novos incêndios, evidentemente. Mas o que fazer, professor, diante dessa situação? O senhor acredita que toda essa região, inclusive muito valorizada ali, ela vai se reerguer e de uma forma diferente? Há como agir em relação a isso? Olha, Marcelo, essa pergunta eu tenho refletido bastante sobre a sua resposta, né? Mas assim, eu posso te dizer o seguinte: nós temos que trabalhar na frente da mitigação e da adaptação. O que a cidade de Los Angeles e a região da Califórnia pode fazer? Claro, o governo americano já está, e da Califórnia, particularmente do estado da Califórnia, já deve estar, né, com todas as ações previstas, planejadas nos seus programas e políticas públicas. Mas
o que pode ser feito? Tem que ser trabalhado na adaptação climática, ou seja, criando corredores, né, de proteção dessas áreas. Tem que haver também migração de pessoas, deslocamento de edificações, tem que haver preparação, inclusive, para recebimento, acolhimento de vítimas, né? Tudo isso na frente da adaptação. Possivelmente terá que haver migração mesmo, isso já é previsto, né, pelo IPCC e por outros órgãos internacionais. Então, vai ter que haver um deslocamento de pessoas e também de edificações, possivelmente proibição de construção em certas áreas e, como eu disse, corredores de proteção com vegetação apropriada, né, com aceramento e com outras ações e obras de edificação. Inclusive, reservatórios de água, porque faltou água na região. Então, sistemas mais eficientes de captação e de armazenamento de água. Por outro lado, pela frente da mitigação, né, nós precisamos enfrentar o problema diretamente com redução de emissões de gases de efeito estufa, ou seja, diminuir as emissões por combustíveis fósseis, por energias, por resíduos, por outros tipos de causas, né, que determinam a concentração mais elevada de gases de efeito estufa. E existe muita reação, muita inércia da sociedade para mudar os seus hábitos de consumo. Então, certamente o que é feito lá também tem impactos em outras regiões. O que é feito aqui no Brasil tem impacto lá. São vasos comunicantes. Então, temos que enfrentar essa situação com medidas de mitigação, ou seja, de redução de emissões, medidas de adaptação que envolvem obras de engenharia, envolve um plano de mitigação e adaptação climática muito bem feito para enfrentar as situações. E já o próprio IPCC e a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, o Acordo de Paris, prevêem as ações necessárias. O que falta é a implementação e boa vontade dos governos, determinando as ações num curto prazo, porque isso sempre se arrasta com questões de financiamento, com dificuldades de enfrentar a opinião pública. Então é necessário realmente ter coragem e determinação dos governos para enfrentar essa situação. Professor, rapidamente, só para a gente finalizar, eu sei que é difícil a gente falar sobre tempo de duração, até quando vai, até porque envolve uma certa periodicidade ali na região, de tempo mais seco, baixa umidade, mas conseguimos pensar um pouco mais adiante, até quando que vai esse tempo seco, quando as chuvas devem começar a chegar na região? Então, é bem difícil prever isso, sabe, Paula, mas eu acredito com a mudança agora da própria estação, né? Nos próximos 30 dias, 60 dias, a situação deve melhorar. Mas ainda é muito difícil prever, porque tem uma série de fatores que determinam, então a expectativa é que se enfrente, pelo menos nos próximos 2 semanas, riscos ainda significativos. E nos próximos 30 a 60 dias se espera que vai haver um arrefecimento natural, até porque a temperatura lá agora está baixa, mas não é esse o fator temperatura, o fator principal é a umidade. Então, acreditamos aí que entre 30 e 60 dias, num prazo dessa magnitude, a situação deve se arrefecer um pouco lá na região. Professor Carlos Sanqueta, de Mudanças Climáticas, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Muito obrigado, um abraço. Até.